Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Vão arrumando o vinhozinho de vocês, a cervejinha. Muito bacana que vocês vieram. Primeiro de tudo, então, eu queria agradecer a vocês de coração por acreditarem nesse projeto conosco e ajudar e facilitar um pouco a vida em casa, né? E realmente é um pouco ousado dizer o chefe em casa, mas o chefe, na realidade, é quem? É aquele que pensa no cardápio, é aquele que organiza a compra, aquele que organiza a sua equipe. E é o que a gente faz em casa, né? Então, quando a gente está aí bolando um menu bacana para casa, não deixa de ser o chefe em casa. Então, esse livro veio para justamente trazer algumas dicas bem importantes, como a gente coloca, foi um trabalho aí deste ano, mas que junta toda essa pesquisa que a gente vem fazendo na Sal Agosto. A Sal Agosto é uma escola aqui de Caxias do Sul, Serra Gaúcha, fez 9 anos, mais de 21 mil alunos presenciais, e já fazia um tempo que a gente queria startar o projeto online, a gente já tinha demanda de vários estados, inclusive de vários países aí querendo a nossa aula, e nada melhor do que esse momento para a gente poder fazer isso, prover para vocês um ensino de qualidade. Então também para quem quer continuar os estudos, que é o conselho que a gente dá no livro, acompanhem as nossas aulas, acompanhem outras aulas também, estudem, pesquisem, comprem livros. A gastronomia ela é justamente isso, é estudo. Eu costumo dizer que estudo é a caixinha de ferramenta, então a gente tem uma caixa de ferramenta para construir alguma coisa. Quanto mais ferramenta a gente tem, melhor e mais fácil ou mais prático a gente consegue construir qualquer coisa, né? Então essa que é a ideia, então a gente quis fazer essa live com vocês, que é uma junção de várias aulas em uma. A gente queria justamente explicar o livro para vocês, ampliar esse livro, e é o que nós vamos fazer hoje, ficar muito mais completo, se vocês puderem fazer essa imersão hoje. E ela é uma aula super diferenciada. A gente não tem na Sal Agosto aula nenhuma igual essa. Ela foi criada para isso. Tanto que vocês vão começar a ver um arsenal de coisas aqui, porque a gente fez muitas aulas em um. Vai ter doce, vai ter chocolate, vai ter molho branco, vai ter cocção. E normalmente nas aulas da Sal Agosto é um tema, claro, mais aprofundado, mas um tema só. Então essa é realmente especial para vocês. Então chega de falar, vamos lá para o que interessa, vamos cozinhar, vamos colocar a mão na massa, né? Então assim, primeiro de tudo, eu queria falar para vocês justamente a introdução do livro, que eu acho que é um ponto-chave não só do livro, mas da gastronomia, que é essa questão de transformar os alimentos. Tudo que a gente faz numa cocção é transformação. Ah, Gabi, se eu só tempero um alface para comer, você está transformando o sabor dele, né? De certa forma, a textura, a aparência. Então, sempre, quando a gente se alimenta de alguma coisa, né, a gente transforma. E se a gente se alimentar direto do pé, vamos dizer assim, direto da natureza, depois ele se transforma dentro de nós. Então, é importante a gente saber o que a gente está comendo para entender essa transformação dos alimentos. Eu quis trazer um exemplo clássico, né? Quando a gente fala em transformação, que eu coloco para vocês calor seco, calor úmido, isso pode ficar muito louco, né? Muito vago assim no nosso entendimento da gastronomia. Então eu quis ilustrar isso para vocês, até com um exemplo que eu coloco no livro, mas a gente falar um pouco mais. Esse ponto-chave da fervura dos líquidos é muito interessante na gastronomia, ele é realmente mágico. A gente sabe que a água ferve, depende da altura, mas vamos arredondar para 100 graus. E esse ponto ele transforma o alimento de uma maneira ou de outra. Por quê? Quando a gente coloca, por exemplo, açúcar numa panela, tá, para fazer um caramelo, esse açúcar começa a ganhar cor a partir de 120, 121 graus. E aí, quando ele ganha cor, além daquela cor dourada, se a gente deixar esfriar, ele também fica duro, né? Então, se eu colocar um açúcar e deixar ele ferver só a 100 graus, ele não vai ter cor e ele não vai ficar duro. Ele vai ficar mais espesso, né? Ou vai ficar líquido mesmo. Esse é só um exemplo, porque o açúcar, ele de certa forma está contido desde uma cenoura até outros alimentos que a gente nem imagina. Por exemplo, açúcares das proteínas, né? Então é importante a gente saber isso, e as próprias proteínas, falando nela, existe o grande princípio de Maillard que a gente coloca no livro para vocês, que é a caramelização, é a transformação da proteína. É aquele bife bem grelhadinho, bem dourado, bonitão, isso é princípio de Maillard. O grande resumo disso é, quanto menos você quer transformar um alimento, mais calor úmido você coloca nele. Então, por exemplo, você quer cozinhar um brócolis, quer manter ele verde, bonito, quase como ele era in natura, só deixar ele pronto para ser digerido, então você coloca calor úmido. Agora, se você quer transformar esse brócolis, quer deixar ele, aumentar os sabores dele, queimar o açúcar, fazer ele ocorrer uma reação, você pode colocar esse brócolis, por exemplo, numa grelha, numa churrasqueira. E aí você vai ter, então, esse brócolis totalmente modificado. E essa grelha vai te trazer todo esse calor seco, essa temperatura acima de 100 graus. Eu vou dar um exemplo assim, ó, na lata para vocês, para não ficar dúvida nenhuma.
eu já tenho fervendo aqui um caldo, tá? Então eu tenho 2 escalopes de filé mignon. Eu vou pegar um escalope de filé e vou colocar para cozinhar dentro do caldo. E, enquanto isso, eu vou aquecer uma frigideira para a gente fazer a questão do selar. O selar, que eu coloco muito nas carnes para vocês, é o quê? Fazer uma aplicação de calor seco ao redor de uma proteína para que eu crie uma crosta, uma carapaça, para que eu mantenha todo o suco dela ali dentro. Porque uma coisa é fato, independente se você gosta de uma carne mal passada ao ponto ou bem passada, eu aposto que você gosta de uma carne suculenta. Eu não conheci ninguém até hoje que gosta de uma carne seca, independente do ponto dela, né? Então a gente precisa manter esse suco ali dentro. Para manter o suco, seja uma pecinha pequena como eu vou fazer aqui, seja uma peça maior para ir para um forno ou para até mesmo um fogo de chão, eu preciso selar. Então sempre o início de uma carne é esse selar por fora, seja na frigideira, no forno, numa brasa, e depois eu vejo, bom, eu quero cozinhar essa carne por mais tanto tempo, aí eu reduzo o fogo, de novo, na frigideira, no forno, na brasa, e deixo ela cozinhando por fogo mais baixo. Se ela começasse desde o início com fogo baixo, ela ia perder líquido, aquele famoso bife que solta água na frigideira, ia ficar seco. E se ela ficar sempre trabalhando no fogo alto, ela queima. Então parece bobagem falar isso, mas isso vai realmente transformar a visão de vocês na cozinha. Enquanto a minha frigideira antiaderente está aquecendo, a gente coloca isso também no livro para você, a gente pode ter uma frigideira antiaderente e não ter que usar gordura. Isso vai ajudar na nossa saúde, na limpeza da casa, que a gente sabe que é importante, né? Toda aquela gordura espirrando. Então uma frigideira antiaderente pode ser um grande aliado para você. Ou a gente pode ter algo que não seja antiaderente e ter a necessidade de colocar algum óleo junto. Não é um problema também colocar óleo, se vocês tiverem que colocar, ok. Só que vocês vão ver pouca fumaça que a gente consegue fazer sem colocar óleo nas carnes na hora de fritar ou de selar. Então o meu outro escalope, exatamente igual ao anterior, eu vou temperar com um pouquinho de sal, colocar uma pimentinha do reino e vou levar para a minha frigideira que está agora, desde aquela hora, aquecendo, então ela já está bem quente. Quem já é parceiro, aluno da Sal Agosto, sabe que a gente não se contenta em só demonstrar alguma coisa aqui. A gente precisa criar receita, precisa passar receita para vocês. Eu passei no mercado antes, que eu tinha que comprar algumas coisas, olhei um figo, estava muito bonito o figo. Eu falei, não, vamos fazer um filezinho com molho de figo. Não, mas a gente pode flambar o filé e dar um showzinho ainda. Então a gente só mencionou flambar aí no livro para vocês. Eu vou mostrar. Então flambar. Flambar a gente precisa de uma bebida quente. Não dá para flambar com cerveja e com vinho, obviamente. Eu preciso de uma potência de álcool. Então qualquer bebida aí a partir de 30 e poucos graus já está flambando. Conhaque, cachaça, grappa, né, o que vocês quiserem utilizar, vodka e tudo mais. Eu vou utilizar um conhaque e vou mostrar para vocês como é que a gente flamba. Enquanto isso, eu vou pegar então o figo fresco, que eu disse que estava muito bonito no mercado, e vou simplesmente picar. Por que eu estou criando uma receita na hora com vocês? Porque é isso que eu quero mostrar hoje e que eu sempre vou querer mostrar para vocês. Que a gastronomia não precisa estar tão complicada. A gente pode pegar o que a gente tem de disponível na hora e criar, entendeu? É só a gente ter a segurança do que a gente está fazendo. Por isso que é bem importante, então, conhecer aí os calores e a transformação dos alimentos, tá? Esse é um ponto chave, não só do livro, como da gastronomia no geral. Então, eu vou deixar aqui. Se você quiser dar um zoom agora, aí eu mostro exatamente para eles. O nosso filé eu coloquei para cozinhar na água. Então, a gente está aqui com um filé cozido, ou seja, ele está pronto para o consumo, ele não está mais cru. Ele pode até estar gostoso, mas ele nem se compara ao filé que a gente está grelhando. Então não adianta, pessoal, a gente tem que saber transformar os alimentos da maneira correta. Isso aqui pode ser bom para fazer uma carne de panela, por exemplo, né? Cozinhar num calor úmido. Mas para um filé mignon não vai casar. Então depois dá para a gente ver a diferença verdadeira entre um e outro. Vou até deixar ele cozinhar mais tempo no caldo e vou mostrar também a questão da caramelização do princípio de Maillard que aconteceu do lado aí do nosso escalope de filé. Vocês viram que eu estou utilizando um utensílio muito importante que é o pegador. Quando você vai lidar com carnes, não fica furando a carne, não pressiona. Se a gente está fazendo todo esse trabalho de selar até agora para não perder líquido, por que eu vou furar ou pressionar uma carne? Não faz isso.
E não precisa ficar virando 10 vezes a carne também. Cozinhou de um lado, deixa bem dourada, cozinha do outro, deixa bem dourada e beleza. Se é um escalope vai estar pronto, se é uma carne que precisa de mais cocção, baixa o fogo e cozinha mais tempo. E a gente tem um belo selado, aí, um belo filé. É uma diferença gigante, né? Colocar o outro e esse aqui do lado muda completamente. Vou mostrar o flambá agora. Então eu pego a frigideira. É importante que ela esteja quente, mas também não vai deixar ela muito quente, senão o álcool bate aqui e já evapora, nem pega fogo. Sempre tenha muito cuidado na hora de flambar, porque vai pegar fogo. Então se você está com uma roupa sintética, alguma coisa, não precisa jogar a frigideira longe. É só manter ela parada aqui, segurar com firmeza, esperar o fogo apagar e você vai ter flambado. Mas por que flamba? Só para show? Não é para show também, mas flamba para tirar o álcool e deixar só o sabor da bebida. Geralmente o álcool numa receita te traz muita acidez, te traz algo que não é muito interessante. Então eu deixei minha frigideira dar uma esfriadinha. Eu vou colocar, eu estou usando conhaque, tá? Vou colocar o conhaque aqui do ladinho. O conhaque está aquecendo. Ele entrou em contato com... Ó, que beleza! Ele entrou em contato com a chama do fogão, ele já está flambando. E ó, enquanto está flambando, eu mantenho aqui, como eu disse para vocês. Apagou meu fogo. Show! Posso dar sequência no meu prato. E aí vocês já fizeram o showzinho com todo mundo. Para dar sequência no meu prato, eu vou pegar o figo. Vou colocar aqui junto. Isso não é uma receita que existe, tá, pessoal? Não é que existe escrita. Eu estou inventando agora para mostrar para vocês. Mas tenho certeza que vai ficar demais, né? Figo, conhaque, difícil não ficar. Eu vou deixar esse figo dar uma fritadinha nesse conhaque. Assim, de novo, ao invés de cozinhar só um figo na água ou no creme de leite, eu posso colocar um calor seco. O que nós estamos colocando nesse figo agora, enquanto tem o resíduo do conhaque, é calor úmido, ele está num líquido. Quando esse conhaque começar a secar, ele vai começar a caramelizar. O que eu vou estar caramelizando do figo? O açúcar. Vê que tudo fecha, tudo se conecta e ao mesmo tempo ele está soltando um sabor muito gostoso aqui no nosso filé, está deixando muito interessante. Vou tirar o nosso filé leço, que não é o correto, não vamos falar que eu ensinei na aula a cozinhar filé dentro do caldo, né? Entendam que é uma questão aí demonstrativa para vocês. Vou amassar bem aqui. Ah, Gabi, eu gostei dessa receita, eu quero fazer, só que eu não quero que o figo apareça em pedaços. Eu quero que o figo fique liso, um molho extremamente liso. Nada impede de você pegar esse figo, ao invés de picar como eu piquei, passar num processador e deixar ele um purezinho de figo. Vai dar um resultado também interessante, tá? Eu vou colocar um pouquinho agora de creme de leite, então, para finalizar o nosso molho, já que a gente usou conhaque meio francês. Né? Na Itália tem molho finalizado com creme de leite, mas o italiano gosta de brincar que creme de leite é uma coisa mais francesa, né? Aqui é um ponto importante. Se eu acho que meu filé já está no ponto que eu gosto, eu retiro ele e deixo o molho terminar sozinho. Agora, se eu quiser que meu filé fique muito bem passado, eu posso deixar ele terminar de cozinhar junto do molho. Vou amassar mais uns pedacinhos de figo. E a gente está criando um molhinho muito bonitinho. Rápido, pessoal, rápido. Tipo, saíram do trabalho, passaram no mercado, viram que tinha fresco, comprou, abre o e-book, segue os procedimentos, segue a teoria e vocês já têm de cara aí um pratinho pronto. Eu vou deixar esse molho dar mais uma reduzidinha. Tomem cuidado com o creme de leite. Se ele é fresco, no caso que nem o meu, então a gente vai cozinhar com cuidado, para ele não talhar. Se é o creme de leite de caixinha, eu não aconselho vocês usarem para molho, mas podem usar. Aí não precisa ter tanto cuidado, porque ele é bem mais difícil de talhar com a temperatura. Então, olha que lindo esse molhinho de figo com conhaque para um filé. Baita jantar, né? Eu coloco em cima do filé, já vou mostrar para vocês o resultado final. E aí vocês podem servir filezinho com molho de figo e conhaque ou o filé leço, que não é o correto, tá? Estão entendendo como a gastronomia ela pode ser muito descomplicada? Ela não precisa assustar ninguém? Eu costumava brincar com meus alunos na faculdade, dizia para eles que a gente tem que ser amigo do fogo. O fogo é nosso amigo.
A gente não tem que ter medo dele. Beleza. O que eu vou fazer agora em seguida para nós? Aqui é por uma questão de dinâmica da aula. Eu quero fazer outra receita do início ao fim. Essa não tinha no e-book aí do filé. Essa que eu vou fazer agora também não tem. Na real, ela quase tem. A gente tem no livro o blonde. Tá? Lá na parte de sobremesas tem o blonde. Vocês não precisam estar com o livro agora, tá? O blonde, ele é uma variação do brownie, né? Se a gente for falar em inglês, brownie seria o marronzinho e o blonde seria o loirinho, o clarinho, né? Ou a marronzinha e a loirinha. É a variação do mesmo prato. A gente dá uma receita de blonde para vocês no livro e coloca que se acrescentar o chocolate preto, ela pode virar um brownie de amêndoas também. Então vocês já têm uma receita de brownie a mais fora aquela ali. Mas eu vou passar uma outra ainda. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou ditar os ingredientes, mas vocês não precisam ficar preocupados em anotar agora, tá? Porque vai ficar gravada essa live depois para vocês, vocês vão poder acessar ela depois a qualquer momento. E aí, se tiver alguma dúvida da receita do brownie, é só assistir a live de novo ali, pegar, depois a gente coloca na descrição também do corpo do texto para vocês. É porque tudo eu quis criar agora para dar de presente aí. Então o que eu vou fazer para vocês agora é um brownie rápido. O que é um brownie rápido? É só misturar tudo numa tigela e colocar para assar. Quer coisa melhor que isso, né? Coisa mais fácil que isso. Eu tenho nessa tigela, eu vou até acompanhando aqui para não passar informações erradas para vocês, tá? 200 gramas, na verdade eu estou fazendo metade dessa receita, mas a receita certa para vocês é 200 gramas de chocolate picado. Podem escolher amargo se vocês querem um brownie mais amargo e mais escuro, ou ao leite se vocês querem um brownie mais doce. Mas vai bastante açúcar no brownie, isso é um segredo dele que eu vou explicar depois. Então você escolhe se quer um chocolate mais amargo ou um chocolate ao leite. 200 gramas de chocolate e 80 gramas de manteiga. Esqueçam margarina também da vida, tá? Utilizem manteiga, azeite de oliva, gordura de coco, banha suína, mas margarina não é um negócio legal para utilizar. Manteiga e o chocolate eu vou colocar num banho-maria. Pô, Gabi, mas não tinha caldo naquela panelinha ali que você cozinhou o filé? Sim, o caldo é um líquido, eu vou usar o de banho-maria. Facilidade na cozinha, uma panela menos para lavar. Graças a Deus não sou eu que vou lavar a louça hoje, mas né, uma panela menos para lavar. O banho-maria é o quê? O banho-maria é um isolante térmico. Ao invés de eu colocar a tigela num fogo vivo, que vai me dar 300, 400, 800 graus de calor, eu coloco em cima de um líquido fervente que ferve até só 100 graus e cuida do meu chocolate de uma maneira mais delicada. Terminando essa receita, eu vou falar de chocolate para você. E aí vocês vão entender que no chocolate não é bacana colocar muita temperatura, porque eu posso quebrar toda a estrutura da manteiga de cacau dele. Então aqui eu estou derretendo o chocolate com a manteiga. Rapidamente vai derreter, né? 100 graus, chocolate, se a gente segurar na mão ele já derrete, né? Então aqui rapidinho o chocolate com a manteiga vão derreter e vão ficar uma coisa linda. Estão pensando, pô, Gabi, mas é bastante manteiga, hein? É que vocês não viram a quantidade de açúcar. É a mesma quantidade da manteiga. Para 200 de chocolate, 80 de manteiga, 80 de açúcar. Esse é o segredo do brownie. Pô, como toda receita americana, né? Boa, vai muito açúcar, vai bastante gordura. Mas olha que legal. O detalhe do brownie é aquela casquinha que ele tem em cima, né? Isso que caracteriza um bom brownie. A casquinha é a mistura do açúcar excedente que está subindo da receita na hora da cocção com a manteiga. Isso tudo em contato com o forno forma uma crosta e é a casquinha do brownie. Então, para fazer um brownie bom, é importante ter bastante gordura e bastante açúcar. Na tigela aqui do chocolate com a manteiga, eu vou colocar então o restante dos ingredientes, que é o açúcar. No caso, seriam 2 ovos, eu vou utilizar um só porque eu estou fazendo metade da receita. E a gente utilizaria 50 gramas de farinha de trigo. Então, nessa minha receita, eu vou utilizar os 25 gramas de farinha de trigo. Vou mexer bem. Difícil, hein? Nível de dificuldade aí de 0 a 10 é -2. Segredinho fantástico de sobremesa. Eu digo que o segredo do açúcar é o sal. O sal bem colocado numa receita doce, obviamente jamais aparece como sal, mas o sal é um realçador de sabor.
e ele deixa o sabor das receitas aí incríveis. Pronto. Só isso. Nada mais que isso. Como nós somos meio maldosos aqui na escola, eu não vou fazer também só esse brownie dessa maneira. Eu vou colocar um pouco numa cumbuquinha aqui. Deixa eu colocar meu fouet ali. Vou colocar numa outra tigelinha. Pessoal, o brownie normalmente nem é feito assim individual como eu estou fazendo. Eu já vou mostrar aqui na câmera. Ele é feito em grandes travessas e depois cortado, justamente para a gente poder ver a lateral dele cortada. Mas, já que aqui a ideia é ampliar o conhecimento de vocês, então eu estou mostrando que pode também fazer um brownie numa tigelinha individual desta maneira. Se eu for fazer individual e servir para cada pessoa, eu não preciso untar, porque eu não vou desenformar ele. Mas se vocês forem desenformar um brownie, é importante untar a travessa de vocês, se não for de silicone. Unta com manteiga, com farinha e um pouquinho de cacau em pó, porque aí não fica aquela farinha branca quando você desenforma. Então unta a manteiga, farinha e passa um pouquinho de cacau em pó. Vai ficar show. Olha só, eu vou pegar um Kit Kat branco, só para acabar com a nossa vida mesmo. Nem sei se eu podia falar marca, mas a gente vai falar porque é bom. Eu já mostro aqui para vocês. Vou cortar esse Kit Kat irregularmente e eu vou começar a jogá-lo dentro da nossa cumbuquinha. Eu não quero que ele afunde completamente, alguns vão afundar, outros menos. A ideia é essa, que fique irregular. Ótimo, vamos exagerar aqui já que eu tenho ele. E tá pronto. Por que eu pus o Kit Kat aí? Porque poderia ser pedaços de chocolate, poderia ser castanhas, damascos, o que vocês quiserem colocar ali. Uva passa, para quem é fã da uva passa, né? Tem gente que já virou o nariz agora. E esse brownie vai então para o forno, pré-aquecido. Sempre sobremesa é forno pré-aquecido, tá? Pré-aquecido a quanto? A temperatura que você vai usar. No caso do brownie, a temperatura coringa, os 180 graus. Costumo dizer que 180 é coringa na cozinha, porque a gente pode usar para várias coisas, né? Tirando alguns preparos específicos. Pré-aquece seu forno, no mínimo ali 10, 15, 20 minutos. O forno de casa demora para pré-aquecer. Tem que aquecer o metal, aquecer a câmara, tudo. Então deixa bem aquecidinho e coloca o brownie. O tempo que ele vai ficar cozinhando varia muito. Porque eu não sei a altura do brownie que você está fazendo, se é uma assadeira grande, se é uma porção individual. Mas assim, ó, menos que 15 minutos, nenhum brownie individual fica pronto. Em média vai ser 18, 20, 25. Já vi vários fornos entregar nessa temperatura. O importante é você ir monitorando. Então, de 15 a 25 a 30 minutos, você vai ter uma margem legal para ir acompanhando ele. Como é que eu sei que ele está pronto? Não dá para espetar a faca no brownie e sair liso que nem um bolo, porque ele não é um bolo, ele é molhadinho. Então você vai espetar a faca, ela só não pode sair gosmenta, escorrendo o líquido dela, mas ela vai sair meio molhadinha. Esse é o ponto, então é um ponto antes do bolo. Característica do brownie é não ter clara em neve. Então eu estou falando até agora de bolo, 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 e vocês não viram nem clara em neve e nem fermento. No blonde que a gente coloca para você no livro, tem um pouco de fermento para ele dar uma crescidinha maior, porque a massa dele é mais estruturada. Mas é pouco, tá? Não é um fermento que nem de bolo para deixar ele fofo. A ideia do brownie é um bolo mais compacto, mais abatumado. Show? Vamos falar aqui então, já que a gente está falando de chocolate, vocês viram que a aula ela é uma aula atrás da outra. Então vocês vão absorvendo o que dá, depois, como eu disse, reassistam, reanotem as receitas. Eu quero falar rapidamente para vocês sobre chocolate. Chocolate está mudando muito no mundo hoje. A gente vê os extremos, a gente vê chocolate no mercado, que se a gente for ler os ingredientes, nem é chocolate. É uma massa de margarina com açúcar, corante, aromatizante. E a gente vê chocolates super nobres. No nosso país, a gente tem que ser orgulhoso, tem um dos melhores cacaus do mundo. Então a gente tem chocolates fantásticos daqui do Brasil, né, com amêndoas de cacau brasileira. Mas a gente vê esses dois extremos muito no mercado hoje. Um chocolate de muita baixa qualidade, um chocolate alto. O que muda num chocolate? Basicamente, ele provém do cacau.
Então isso aqui é um cacau seco, óbvio, né? O cacau ele é bem maiorzão assim, meio quando começa a ficar maduro, amarelo, avermelhado. Esse aqui eu sequei de propósito para ter sempre em aula e mostrar. Quem já veio alguma vez na Sal Augusto pode já ter visto esse cacau aqui. Ele é só representativo. Então dentro desse cacau vai ter uma polpa branca, que não serve para muita coisa, e as sementes, as amêndoas. Eu vou explicar, vocês vão entender o porquê que eu estou explicando. Essas amêndoas são retiradas de dentro, passam por um processo de fermentação, depois de secagem, parecido com o café. Essa amêndoa seca do cacau, e depois pode ser até tostado, não, mas geralmente é seca ao sol, ela basicamente já é o elemento todo que eu preciso para fazer meu chocolate. Se eu pegar essa amêndoa e passar num cilindro de pedra, por exemplo, ou amassar, como os astecas, os maias faziam, escorre um líquido, porque ela é muito engordurada. Então escorre um líquido grosso, que eles chamavam de ciocolate, né? Os europeus, quando chegam nas Américas, pegam esse cacau, levam depois para a África, para outros lugares, por troca de escravos, enfim, por todo esse movimento global que a gente teve. E hoje a gente tem grandes plantações de cacau na África, no Brasil já tinha, mas foi trazido para cá também. Em todas as regiões tropicais a gente acaba tendo então um plantio de cacau. Mas é só em 1830, 1850 que o europeu começa a realmente entender esse líquido e começar a trabalhar cientificamente ele. Desse líquido se separam duas coisas. Na verdade, assim, ó, o líquido, se eu parar de moer na pedra, ele fica sólido. Exatamente isso aqui. Isso aqui era um monte de amêndoa de cacau, esse aqui eu trouxe do Peru, que cilindraram ela, fizeram o líquido e deixaram endurecer. Então, teoricamente, eu tenho aqui cacau, não é 100% porque tem tudo dele junto, mas é um cacau puro, certo? Se eu pegar essa barra aqui, com a tecnologia correta, separar ela em dois, eu vou ter manteiga de cacau e cacau sólido, ou que a gente chama de cacau puro. Esses dois elementos saem daqui. Isso tudo eu explico para entender o chocolate. O chocolate é uma mistura de manteiga de cacau com esse cacau e mais alguma coisa. Então, se eu fizer, por exemplo, 80% esse cacau e ali uns 15% manteiga de cacau e os outros 5% deixar para estabilizar ou colocar algum açúcar, eu vou ter um chocolate 80%. Se eu fizer 60% esse cacau, mais ou menos 30% manteiga de cacau, 10% açúcar e estabilizantes, eu vou ter um chocolate já nem considerado meio amargo, mas pode até ser de 60%. E por aí vai, é uma jogada de manteiga de cacau e cacau sólido. Onde que a gente chega para voltar no início que eu contei para vocês? Essa manteiga é o mais caro de tudo. Ela dá trabalho para ser produzida, ela é cara, ela é difícil de ser transportada, porque qualquer calor derrete um chocolate bom. Então é essa manteiga que a indústria vem substituindo por gordura vegetal hidrogenada e fazendo esses chocolates falsos que a gente diz por aí. Na real, não precisa ser 100% vegetal hidrogenado, ele pode ser um chocolate fracionado. Ele vai ter vegetal hidrogenada mais manteiga de cacau. Ou, como eu disse, tem uns péssimos que são só gordura vegetal. Aí que eu digo, não é chocolate, porque é uma outra gordura com aromatizante de cacau e com corante marrom. Ou seja, não tem nada do que está aqui na minha mesa. Quanto mais puro, como é que vocês sabem quando o chocolate é puro? Lê rótulo. Vira, olha ingrediente. Pela Anvisa, do ingrediente que mais tem na receita até o que menos tem, é a ordem que ele aparece. Então, se vocês pegarem um chocolate muito puro, muito bom, em primeiro lugar vai estar lá massa de cacau ou cacau, em segundo lugar manteiga de cacau ou massa de cacau, depende de como ele é feito. Depois açúcar, leite, derivados. Tá? Se vocês pegarem um chocolate ruim, em primeiro lugar vai estar escrito açúcar. Então, o que mais tem ali é açúcar. Ou vai estar escrito gordura vegetal hidrogenada. Então, tomem cuidado, porque isso é um bônus muito legal para vocês terem aí, certo? Enquanto o nosso brownie continua assando, nós vamos para mais uma receita para vocês. Na verdade, isso aqui não é bem uma receita que eu queria falar. O que eu queria falar para vocês, que eu sei que às vezes surge dúvida também quando a gente expõe essa matéria, lá no início do livro a gente fala sobre as fibras da carne, e muita gente tem dificuldade de ver. Embora a gente utilizou uma foto muito ilustrativa que mostra bem a fibra da carne, eu queria falar um pouco isso com vocês, porque é uma dúvida recorrente. Eu podia ter trazido um filé aqui, uma picanha, só que ao invés de mostrar o corte de cada peça bovina, porque eu não sei qual que vocês vão usar, eu posso mostrar de uma genérica, e aí vocês entenderem isso na prática o que é. É um corte do filé esse aqui, porque o filé consegue nos mostrar os feixes de fibra muito bem. Então,
a gente pode ver, ó, todas as fibras desenhadas. Vocês conseguem ver? Elas estão até separando. Eu vou até separar elas aqui, ó. Tá? Vocês conseguem ver os feixes de fibra. Tudo no boi é músculo. Só que alguns músculos trabalham mais, outros trabalham menos. O filé mignon é um músculo que não trabalha. O filé mignon é um músculo que deixaria o boi em duas patas, se ele fosse de Chernobyl e fosse andar em duas patas. Então é o filé mignon que deixaria ele de pé. Como ele nunca fica de pé, ele nunca trabalha o filé mignon, e o filé mignon então acaba ficando muito macio. Porém, a paleta, que é a parte da frente, ou a musculatura da pata, que é o que locomove o bicho, ele trabalha muito. Mas aí por que o músculo é mais saboroso que o filé então, ou o músculo da pata? Porque quanto mais trabalho numa fibra muscular, mais trabalho enzimático eu tenho, e mais geração de sabor eu tenho. Fora toda a questão de cartilagem, colágeno e tudo que é desenvolvido nesse trabalho muscular. Então tudo vai depender do que vocês querem. A gente tem uma máxima aqui na escola com um açougueiro parceiro nosso, que a gente diz, se o boi é de primeira, não tem carne de segunda. Se você pegar um boi super bom, bonito, jovem, bem tratado, né, você pode tirar um bife da paleta e ele está macio. Assim como o filé e a picanha, obviamente, vai estar muito macio também. Mas é muito legal saber da questão da fibra, porque independente se vocês vão usar patinho, alcatra, picanha, filé ou músculo, é saber fazer esse corte. Então, sempre no corte para fazer o produto de vocês, esse é um bife que eu fiz errado. Eu fiz errado de propósito esse bife para mostrar para vocês. Vocês repararam que eu tenho o que é um bife de fibra. Então, nunca vocês vão fazer isso. Vocês vão olhar a fibra andando, e nesse caso ela está andando assim, né? Vocês vão cortar, já vou mostrar aqui, contra a fibra. Reparem isso na picanha, porque o corte de medalhão da picanha é um corte que não é muito certo se eu quero servir aquele medalhão inteiro. Se eu vou servir lasquinha, tudo bem. Mas se eu vou servir um bife de picanha, não é o certo tirar aquele medalhão clássico. O certo é inclinar, a gente coloca exatamente isso no e-book para vocês. Ver onde a fibra está correndo e cortar em X ela. Vocês vão ver que ao invés de fazer o corte certinho assim na picanha, vocês vão ter que inclinar a faca e fazer meio de lado. E isso vai mudar a percepção de vocês. Se a picanha não era tão mole, vocês vão deixar ela mole. Agora, se a picanha já tende a ser um pouquinho dura, e você ainda corta daquela forma errada, ela vai ficar extremamente dura. Cortes como o filé eu posso cortar do jeito que eu quiser, vai estar sempre mole, né? Mas esses outros cortes aí, patinho, alcatra. Então estudem o ingrediente de vocês. Coloquem na mesa, abram, olhem, identifiquem a fibra. E aí sim vocês servem um bife que não é um feixe de fibra muscular para quem vai comer. E aí na nossa boca o trabalho é fácil de digerir, para a faca também é fácil de cortar. Eu vou fazer aqui agora uma outra receita do livro e vou variar para vocês em várias maneiras. Para mim é uma das receitas mais legais que tem ali, porque além de ele ser uma base, ele serve para vocês criarem molho para massa, para carne, para filé, para o que vocês quiserem. A base do molho bechamel, até a gente faz uma brincadeira ali com vocês, né? A gente coloca assim, molho branco, chame de bechamel e cobre mais caro, né? Porque tem diferença, tá? Se a gente for dizer assim, porque o bechamel, ele seria o molho branco feito da forma profissional, que é a forma que eu ensino para vocês no e-book. Então vocês já têm o bechamel original. Mas a gente vê muito por aí várias maneiras de se fazer um bechamel. Tem gente que bate tudo no liquidificador, bechamel não, desculpa, molho branco, né? Bate lá no liquidificador uma cebola crua, bate farinha, bate tudo junto, põe numa panela e deixa engrossar. Fica certo? Bom, deu certo, ok. Mas pensa uma cebola crua batendo, ou pensa um amido engrossando, ou uma farinha crua que cozinhou dentro do leite. Olha aqui que legal a conexão que a gente vai fazer. Vamos pegar essa receita, sem desmerecer nenhuma receita de casa, tá? Mas é importante a gente saber técnica de cozinha. Eu digo essa receita porque eu vi várias, eu tive o prazer de conviver com muita gente, desde profissional até umas senhorinhas que cozinhavam nas colônias aqui do sul. E eu vi várias maneiras de cozinhar o mesmo alimento. E uma em específico fazia um molho branco, que muita gente gostava, mas ela era dessas que fazia no liquidificador. Então colocava o leite, a cebola crua, a farinha, sal, batia tudo, colocava na panela e deixava engrossar. Essa farinha, vamos pensar lá como é verdade o que eu quero passar para vocês. Ela está cozinhando em qual calor? Calor úmido, porque a farinha está cozinhando dentro do leite, que ferve no máximo 100 graus. Então a gente não vai ter uma grande modificação de sabor da farinha.
Mas o molho branco com sabor é gostoso. Então o bechamel faz a farinha passar num calor seco. Fundo da panela com manteiga quente. E aí a gente tem essa farinha efetivamente fritando. E uma farinha frita, vocês sabem muito bem com os empanados, é uma delícia. Então por isso que um bechamel é um molho branco também, mas nem todo molho branco é um bechamel. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou derretendo a manteiga, deixando ela bem quentinha. E eu vou colocar junto agora a farinha. E vou mexer essa farinha, obviamente para não queimar, junto com a manteiga. Tanto que isso aqui tem um nome, tá? Isso aqui na culinária profissional se chama roux. Escreve R-O-U-X. O roux, ele é um espessante profissional, que não deixa gosto de farinha. Por quê? Porque a farinha está passando por calor seco. Então a gente vai fritar, existem várias tonalidades de roux. Vocês podem deixar ele fritar pouco e ele ser um roux claro, para o molho branco é o que a gente quer. Mas vocês podem deixar ele começar a ficar escuro, marronzinho claro. Vai que vocês vão fazer um molho escuro, né? E aí vai ter mais sabor de farinha frita ainda, que é gostoso. A gente já concordou que é gostoso. Ou eu impus para vocês. Não, mas eu acho que a gente concordou. Então eu estou fritando bem essa farinha na manteiga. E aí eu vou colocar o leite. Ah, Gabi, mas não vai empelotar tudo isso aí? Parece que vai, mas não vai. Até um bechamel bem profissional, normalmente eu pego o leite, fervo com cebola, né? Fervo com louro, com cravo, tiro todos esses elementos e pego só o leite saborizado e coloco aqui. Dá para vocês fazerem isso também, mas eu não vou fazer. Eu vou fazer o leite direto para mostrar que é bem fácil. Então a nossa farinha está bem frita com a manteiga. Vou colocar o leite aqui, vou mexer. Nessa hora então a gente acha que tudo deu errado, porque surgem alguns gruminhos, mas com fé e com técnica a gente chega num resultado legal. Vou até passar para um fogo maior aqui, vou tirar um pouco da visão de vocês, só para ela ferver um pouco mais rápido. Importante, coloquei aqui o bechamel para fazer, não posso ficar vacilando agora. Não posso deixar de mexer muito tempo, senão essa farinha assenta e queima. E não posso deixar também em fogo tão alto para não correr o risco de queimar. Leite frio ou quente? Vocês viram que eu fiz questão de tirar da caixinha para mostrar para vocês que não importa. Não vai encaroçar de nenhum jeito. O leite quente só vai poupar tempo de vocês agora, porque logo que ele entrar ele já vai começar a ferver. O leite frio vai demorar um pouco mais para ferver e não vai mudar em nada. Sal eu posso colocar agora, mas tomem cuidado com o sal. Principalmente se vocês forem fazer o que eu vou fazer agora. O que eu vou fazer agora que é transformar um molho bechamel. Vai que eu vou fazer um molho de queijos, que eu vou fazer, e eu tenho queijos com muito sal. Então não deixem ele com o sal no limite, senão vocês podem se perder. Eu vou colocar um toquezinho de noz moscada moída na hora, porque eu acho que fica bem gostoso, independente da variação que eu for fazer depois. Esse jeito que eu ensinei o bechamel é o jeito que a gente sempre passa aqui na Sal, então verifiquem o jeito como vocês estão fazendo em casa para obter exatamente o mesmo resultado. Ele já começou a ficar com uma cara um pouquinho mais grossinha, uma cara de creme de leite lisinho. Daqui a pouco ele já vai ficar mais grosso e eu vou mostrando aqui na câmera para vocês. Se vocês quiserem sair da manteiga bovina e utilizar azeite de oliva, mantenham a mesma quantidade e utilizem o azeite de oliva. Se vocês quiserem trocar o leite por um leite vegetal, ou que vocês façam, ou que vocês comprem, podem utilizar leite de arroz, leite de aveia, leite de amêndoa. Só tomem cuidado se vocês comprarem o leite pronto, porque às vezes tem uns que vêm com baunilha, então não é legal o sabor, tá? Já está ficando bem bacana o nosso bechamel aqui. Enquanto isso, eu estou com duas panelinhas, porque eu vou fazer duas variações muito bacanas. Eu vou pegar em uma, quer dizer, nas duas eu vou colocar azeite de oliva, certo? Para mostrar para vocês como esse molho pode ser realmente interessante vocês terem em casa. Em uma delas eu vou colocar um pouco de alho poró e na outra eu vou colocar cebola e alho. Gabi, quanto dessas quantidades me ajuda? Não se prendam em quantidades. Eu não quero que vocês se prendam em quantidades hoje.
Vou picar um pouquinho o alho aqui. Vou colocar aqui junto para fritar com a cebola. Então, alho poró em uma, cebola e alho na outra. E vou mexendo o nosso bechamel. Nosso bechamel está quase pronto, muito legal isso. Olha, sempre leite integral, porque o leite integral ele vai ter a gordura necessária para dar as ligas que a gente precisa. Aí é muito uma escolha de cada casa, né? Eu acredito que eu prefiro usar sempre o leite integral e a manteiga extra, que é a mais gordurosa possível, para eu ter o melhor resultado da receita. E aí depois, se eu não posso consumir tanto, é melhor no resultado final consumir menos do que alterar algum ingrediente da receita, principalmente a questão do leite integral. Tem um amigão nosso que dá muita aula aqui de confeitaria, ó, bem famoso aí no Brasil, que ele sempre diz isso, confeitaria é só leite integral, não mude para desnatado ou para semidesnatado, porque vai mudar o sistema da receita. Mas se quiser utilizar para ter um pouco menos de gordura, fica à vontade, como eu disse, não é um problema. Vou colocar um pouquinho de sal aqui nessa, um pouquinho de sal aqui nessa. O salzinho é uma dica boa para não deixar queimar. E quem que está pronto? Nosso bechamel. Então eu vou mostrar aqui para vocês o bechamel. Como ele ficou liso, lindo e sem grumos. As únicas pintinhas escuras que tem do bechamel aqui é a noz moscada, que eu podia não ter colocado e ele estaria 100% branco. Vejam essa textura aqui, ó. Vou fazer algumas vezes para vocês conseguirem visualizar. Zero grumo. Show, né? Bom, minha cebola e o alho já estão dourando, então naquele ali eu vou acrescentar, deixa eu só tirar do fogo aqui, vou acrescentar um pouquinho de fungo seco. Fungozinho, já vou explicar qual que eu usei. Eu utilizei um fungo chileno, aquele fungo clássico que a gente vê seco no mercado. O fungo é interessante que vocês hidratem por mais ou menos 1 hora, né? Em líquido frio ou meia hora em líquido quente. Dá essa fritadinha no fungo, calor seco, para ele dar uma caramelizada, abrir todos os seus sabores. Coloquei um pouquinho mais de azeite. Viram que aqui assim, faz 3 receitas ao mesmo tempo, né? Fritou bem esse fungo, alho e cebola, tá uma delícia isso aí. Quem que eu vou colocar ali? A base do bechamel. Espetáculo. Vou deixar esse bechamel cozinhar bem com esse fungo e eu vou ter um molho fungo. Eu coloco em cima de um filé, eu coloco numa massa, eu coloco numa lasanha, onde eu quiser e eu tenho um molho fungo fantástico. Nesse outro aqui, nosso alho poró está refogando, eu quis refogar ele mais lentamente. Deixa eu ir mexendo o nosso fungo, depois eu mostro o resultado para vocês. Junto com o alho poró, eu vou colocar tomate seco, picado, com um pouquinho do óleo dele. Show! Refogo o tomate seco também. Quem que vocês acham que eu vou colocar ali no tomate seco? Molho branco. A gente até colocou no livro para vocês dicas de armazenagem por isso, porque é uma pergunta recorrente. Tomem cuidado para não armazenar por muito tempo e ter contaminação com os preparos. Mas basicamente, na regra da Anvisa, é o quê? Quando bem manipulado um alimento, ele pode ficar até 3 a 5 dias na geladeira se ele foi cozido. E se ele está congelado, de 30 a 60 dias congelado quando bem manipulado. Então vocês podem fazer aí de 3 a 5 dias e ter bechamel aí para os próximos 3 dias. Se não vai consumir tudo, já congela em potinho e aí quando precisa tem um molho branco prontinho para vocês. Vou pegar aqui no tomate seco e vou colocar, agora que ele deu uma fritadinha, vou colocar um pouco do molho branco aqui. Estou refogando aqui nosso molho de tomate seco com alho poró para jogar em cima de um peixe grelhado. Pensa que maravilha, pega um salmãozinho, grelha, joga aí um molhinho de tomate seco com alho poró, espetáculo. O fungo também está cozinhando. E olha a maldade que eu vou fazer com vocês agora. Esse molho branco que sobrou aqui na panela, eu vou pegar um pote cheio de queijos maravilhosos. Eu coloquei aqui
cheddar, brie, parmesão e gruyère. Só coisa ruim, né? Não tem como não ficar boa. Pega esse mix de queijo, coloca aqui no molho branco, mistura e vocês têm um molho 4 queijos. Esse é 4 queijos de verdade, né? Não é 4 queijos mentiroso. Aqui entra aquele comentário que eu fiz para vocês do sal, que não poderia estar extremamente salgado, porque muitos desses queijos são bem salgados. Pessoal, em nem meia hora, não, em 15 minutos, a gente fez 3 molhos com base de bechamel. Não é desculpa para chegar em casa e comer comida ruim. Vocês podem fazer rapidinho, porque agora vocês têm o conhecimento para isso. Vou deixar o de tomate seco terminar de cozinhar. Vou mostrar aqui na câmera o resultado do molho fung. Olha que maravilha. Marronzinho. Podia ser outro fung? Podia. Como eu disse, eu usei o chileno. Vocês podiam usar fung fresco, inclusive. Não precisa usar o seco. Tem aí na região de vocês um portini. Aqui no sul agora é época de portini. Aqueles cogumelos lindos. Fica fantástico fazer isso. Tem shiitake, shimeji. Faz que fica uma beleza. Ah, mas o fung fresco não é tão marrom. O molho vai ficar mais claro. Põe um pouquinho de shoyu na hora de refogar o fung, se ele for fresco. E aí ele vai ficar mais marronzinho e vai te dar um resultado de molho mais marrom. Olha esse molho aqui de tomate seco com alho poró. O sabor disso aqui é insano. E o nosso molho de 4 queijos de verdade. Porque a gente vai nos lugares por aí, 4 queijos é catupiry, mussarela, lanche e queijo prato. Aí não, né, pessoal? Aí é sacanear. Olha esse molhinho lisinho de queijo, ó. Tem uns pedacinhos de queijo aqui ainda. Quase um fundi, né? Pegar uma batatinha cozida, um pãozinho, molhou aqui, vocês já estão com a receita de fundi. Pronto, mais uma receita para vocês. Para não desperdiçar, vou pegar um pouquinho da água que tinha no fung aqui e vou colocar no meu molho fung ainda para ele ficar mais escuro e mais potente. Tomem cuidado com o fung seco, porque essa aguinha que fica no fundo, ela fica com uma areinha que vem nele. Então não usem até o fim a água, senão vai ficar uma coisinha ruim na hora de comer. Uma receita que a gente já transformou em 3 e daria pra gente ficar um dia aqui transformando essa receita. Deixa eu ver se já esfriou. Vejam este brownie, que espetáculo. A casquinha que eu falei pra vocês, o brownie forma uma casquinha depois de frio. Esse dá pra tombar porque ele não cai, né? Então ele vai formando essa crostinha crocante e o meio dele vai estar molhadinho. Eu sei que vocês não se aguentam e já querem comer o brownie agora. Eu, no caso, quando acabar a live, vou comer, obviamente. Mas o ideal de um brownie é deixar esfriar. Deixem ele esfriar bem, porque aí vocês vão ter um corte bacana nele, vão ter uma textura mais interessante. Ainda mais se ele foi feito assim na porcelana, né? A porcelana guarda muito calor. Tá que a gente tinha as coisas picadas, pessoal. Mas pouca coisa picada também, não era muita coisa não. A gente fez 3 tipos de molhos diferentes para vocês usarem. Filé com molho de figo flambado. Filé cozido no caldo, que é horroroso, não façam. Brownie para sobremesa. Falamos de carne, falamos de chocolate. Dá para fazer um menu inteiro numa hora. É só se programar. E aí vai pensar, mas eu não sei os utensílios. A gente pôs no livro também enxoval básico para você ter e conseguir fazer. Né? A lista de compra para se programar e fazer as compras. Então, a ideia do livro é essa. Para quem não conhece, ganache é um creme que basicamente é a base de creme de leite e chocolate. O segredo para um ganache muito bom é você aquecer o creme de leite, derreter o chocolate nele, colocar manteiga para dar brilho e bater no mixer. Isso pouca gente ensina. Quando você passa um mixer na ganache, você coloca esse movimento mecânico, incorpora pouco ar, mas coloca bastante movimento mecânico. E a estrutura final do ganache é linda, lisa e brilhante. Então, com o brownie, teria que fazer um ganache bem líquido para ser uma calda, né? Para a gente não confundir textura, senão fica o brownie macio, o ganache macio. Eu faria um ganache contraste aqui, talvez branco, para não ficar preto no preto. Então, colocaria uns 200 ml de creme de leite e 50, mais ou menos 70 gramas de chocolate branco.
E colocaria, sei lá, 20 gramas de manteiga, tá bom? Faz essa batida toda e eu colocaria um pouquinho de alecrim nesse ganache. Porque o chocolate branco com alecrim fica fora do comum, claro, com parcimônia. E aí vai dar um toque herbáceo na hora de comer esse brownie que vai ficar fantástico. E como eu disse, como eu fiz uma forma que não é para desenformar, eu nem untei ela, né? Então talvez ele dê uma quebradinha. Mas dá pra ver. Olha isso aqui, que sacanagem. Ó, tô mostrando de lado para vocês verem bem a textura. Deu pra ver? Bem úmido, o brownie tem que ser úmido, então não dá para mexer muito com ele, senão ele vai quebrar, ainda mais porque ele está quente. Quando ele esfriar, ele fica melhor. Matamos, pessoal. A ideia era fazer 1 hora de aula, porque eu sei que só assistir das duas uma, né? Ou cansa ou vocês ficam salivando demais por aí. Mas eu queria contribuir um pouco mais ainda. Essa live aqui ela é uma forma, na verdade, de agradecer vocês por terem acreditado no projeto. É como eu disse no começo da aula. Porque a aula a gente vai ainda fazer muitas, vocês vão aproveitar muita coisa. Mas essa a gente queria fazer aí de coração, focada no livro, para vocês poderem tirar o máximo de proveito. Importante, façam as receitas, testem, nos marquem, @salagosto, @chefgabi, no Instagram da editora aí também, para trazer mais livros diferentes para vocês. Tem previsão sim, tá? As maiores demandas que a gente tem é quando vai ter o livro impresso. Eu fiquei muito feliz com essa demanda, então já estamos correndo atrás disso, mas a nossa ideia é ter um livro impresso um pouquinho mais completo ainda. Vocês acham que não é possível ser mais completo? Ele vai ser mais completo. A gente já tem 15 e-books no gatilho para vocês. E-book de pizza, e-book de churrasco, de comida kids, de fitness, de boteco, de charuto, de vinho, de cerveja, o que vocês imaginarem. A gente vai aí avisando as novidades para vocês. Tá bom? Obrigado, pessoal. De coração mesmo. Obrigado, equipe, por tudo que vocês estão fazendo. Uma semana maravilhosa aí, cheia de comidas boas. Beijo para vocês.